Oi pessoal, aqui é a Fran Borges e hoje a gente vai conversar sobre esse livro aqui, Americaná, da Chimamanda Adichie. Because you're sweet and lovely girl, I love you. Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? E a semana como é que tá? Legal? Espero que sim. Então hoje a gente vai conversar sobre esse livro aqui, o Americaná, que foi o livro que eu escolhi, como eu falei pra vocês na TBR, né, no vídeo passado, pro mês da consciência negra. Né? A Chimamanda é uma autora nigeriana, como vocês já devem saber. Obviamente vocês conhecem a tão famosa palestra dela, né, no TED, né, Sejamos Todos Feministas, que aliás é um texto incrível, se você não leu ainda, leia. E gente, o que vai falar o Americaná? A história é aparentemente simples, tá? Vai contar a história da Efemelu, que é uma nigeriana que acaba ganhando uma bolsa para fazer faculdade nos Estados Unidos. Ainda na Nigéria, né, na época de colégio, ela conhece o Obinze, com quem ela vai namorar por anos até ela partir para os Estados Unidos. E apesar de depois eles acabarem se afastando, eles vão sempre estar de uma maneira presente na vida do outro. Certo? E você vai se perguntar, isso aqui é apenas um romance? Não. Isso aqui vai falar de muita, muita coisa. A primeira coisa, eu acho que o principal ponto que esse livro aborda é a questão racial. Mas a questão racial de uma forma realmente profunda. Porque vista de todos os ângulos possíveis que você possa imaginar. Porque é aquela questão racial cotidiana, sabe? Do dia a dia, das coisas que aparentemente podem parecer pequenas, mas que na verdade não são, que são as mais importantes, só que são jogadas para baixo do tapete porque a maioria das pessoas às vezes não quer ver, não quer discutir sobre elas, não quer admitir que elas existem. E é óbvio que você vê uma semelhança enorme com o Brasil, né? Nesse sentido. O fato engraçado que eu achei, não é engraçado, mas é que a Efemelu diz que a primeira vez que ela se sentiu negra foi quando ela chegou nos Estados Unidos, né? Porque, obviamente, na Nigéria não há essa diferenciação racial, né? E ela se sentiu negra pela primeira vez, tanto que ela tem esse sentimento muito estranho, né? Que é os negros, né? Os afro-não-americanos, né? Os negros não-americanos. E que é uma coisa muito diferente. Ela diz até que os africanos que estão lá, eles dizem que não são negros, né? E falam do país, né, da África de qual eles são. Mas, na verdade, para os americanos, todos eles são negros. E eles têm uma dificuldade de entender a questão racial dos negros americanos, né? Porque eles não passaram pela mesma, eu creio que segregação dentro daquele país que os negros americanos passaram, né? Você já sabe, né? Martin Luther King, Malcolm X, né? Que eles falam e tal, toda a luta do povo negro, né, nos Estados Unidos. Então eles não têm essa compreensão e ela vai tendo essa compreensão conforme vai morando no país. Ela aborda aqui também a questão do imigrante, né, que tem vários imigrantes ali. Tem uma parte que ela diz aqui que todos os imigrantes sofrem merdas, mas que ainda assim eles se consideram melhores porque eles não são negros. Você consegue entender a situação? Ou seja, você ser imigrante em outro país é ainda pior quando você é negro. Outra coisa que ela aborda muito aqui também é como essa sociedade americana e europeia e no geral, né, faz o negro, né, perder a sua identidade, incentiva que perca essa identidade, porque, como eu estava dizendo, né, produtos cosméticos, revistas, tudo em geral não é feito para a população negra, é feito pensando majoritariamente na população branca. Então, é sempre aquela coisa, o cabelo, né, como é uma questão tão importante para os negros, né, a questão do cabelo. E como a sociedade, no geral, faz a pessoa achar que o seu cabelo é ruim, que o seu cabelo é feio, e elas usam daí 300 tipos de química e acabam com o cabelo. E a Efemelu, ela passa por toda
essa perca de identidade num certo momento. Ela começa a querer aprender o sotaque americano, porque na Nigéria se fala inglês, mas é um inglês, obviamente, bem diferente. E ela quer ter esse sotaque americano, e ela quer comer as mesmas coisas, sentir as mesmas coisas, e ela vai tentando se encaixar ali para não ter essa rejeição, né? E o cabelo também, quando ela vai arrumar um emprego, as pessoas dizem para ela que esse cabelo não é profissional, o cabelo natural dela, né, o afro, que ela teria que ter o cabelo liso. Ela vai atrás de fazer esse relaxamento. Felizmente, depois ela tem uma retomada, né, que ela começa a eu acho que um autodescobrimento maior e ver que ela tá indo por um caminho que não é o que ela queria. E ela tem essa retomada do seu lado, né, afro, né, do seu lado negro, deixando novamente o seu cabelo natural e tal. E essa retomada, todo o cotidiano que ela passa é incrível, é fantástico. Outro ponto que aborda aqui também é uma crítica social muito grande, eu acho que principalmente em relação à soberba americana. Aquela coisa, né? Porque quando eles veem um imigrante, eles acham que os imigrantes têm que sempre se ajoelhar e agradecer por estarem ali, vivendo ali e terem saído do seu país de merda. Porque a América é a melhor coisa do mundo e você não pode fazer uma crítica, ou você tem que se sentir um privilegiado eterno ali, né? Essa soberba americana é uma coisa que sempre me incomodou muito. Bom, e a palestra que ela fez no TED, né, se reflete muito na escrita aqui dela, no livro dela. Porque é o perigo da história única. A história única dos Estados Unidos, que geralmente passa a história boa, né? Que é o melhor país, que é o lugar que tem as maiores oportunidades, que tudo é lindo, tudo é maravilhoso. E eles têm muita crença nos países africanos. Eles idolatram em certo ponto, né? Tanto países da Europa, quanto que eles foram colonizados, né, pelos ingleses, quanto os Estados Unidos. Então tudo lá é melhor. Sabe aquela coisa? Aquele complexo de vira-lata que você vai conseguir identificar muito bem com o brasileiro, com você mesmo, ou com o seu colega do lado, com seus vizinhos, aquela coisa. Eu tive uma impressão muito forte com esse livro nessa parte, porque eu fiquei pensando, será que se eu fosse morar nos Estados Unidos ou em outro país da Europa, eu me sentiria pela primeira vez brasileira? Estereotipada, caindo naquele buraco do que todos eles pensam do meu país, e acabaria aceitando aquilo como certo, porque tem muito brasileiro que acaba aceitando isso, né? Que acaba aceitando que o seu país é uma droga, que tudo é ruim. Eu tive isso na minha época de adolescência também. Também adolescente, nos anos 80 e nos anos 90, é falar mal do Brasil. Vamos combinar? A mídia estimulava muito isso. Ainda estimula, vamos ser francos, né? Mas felizmente eu acho que depois que eu cresci e amadureci, eu tive uma auto-reflexão sobre isso. E hoje eu sei os erros do meu país, mas eu também sei as coisas boas que tem o meu país. Meu país tem merdas como qualquer outro, mas também tem muita coisa boa. Ou seja, acho que a gente tem que ver, assim, os erros do país da gente, mas também tem que ter orgulho da nossa raça, orgulho da nossa cultura. E eu acho que a Ifemelu faz esse trânsito muito bem. E aí tem uma questão aqui que passa da eleição do Obama, né? Eu acompanhei, eu vi aquilo, mas eu não vivi aquilo, né? E ali ela conta, arrumando a câmera aqui, e aí ali ela conta muito como eles viviam aquilo ali, né? Como os negros americanos viviam aquilo. Eles acordavam no meio da noite com medo de repente terem assassinado o Obama ou ter acontecido alguma coisa. E eles ficavam sempre esperando, né, que se inventava alguma coisa, ou que se faria alguma coisa para impedir que o Obama fosse eleito. E eles acompanham desde as primárias lá, que escolheu o Obama para concorrer, e quando ele ganha, é uma comoção, assim, de toda a comunidade negra, que é como dizer assim, caramba, né, tem um primo dela ali que fala, bom, meu presidente é negro como eu. Então foi uma quebra de paradigma muito grande. E eu senti muito essa identificação com a eleição do ex-presidente Lula. Porque a gente ficava, nossa, será que ele vai ganhar e tal? E quando ele ganhou foi muita comoção, né? E seja da maneira que for, ele também quebrou um paradigma. Foi o primeiro presidente, né,
que veio do povo, um presidente que foi metalúrgico, que não tem um diploma como vários da população, que ele é igual a vários da população. Então, os dois casos quebraram paradigmas muito fortes e conseguiram levantar várias questões, né? Lá, a questão racial, que aumentou muito o debate nos últimos tempos, e aqui a questão de diferenças de classes, e até mesmo do negro, né? Porque surgiu a política de cotas no governo do presidente Lula, e isso gerou, né, muitas questões e aí tem uma parte quando ela volta pra Nigéria, e aí vai falar muito da questão do machismo na África, né? Pelo que eu li ali, eu acho que é até um pouco mais forte do que aqui no Brasil ainda. E lá as mulheres são criadas, né, pra idolatrar a ideia do casamento, que elas vão ter uma vida boa se elas conseguirem um bom marido, alguém que as mantenha. Porque pelo que eu entendi ali, não fica claro, mas eu acho que a diferença salarial das mulheres ali é muito grande, das que trabalham. E elas têm essa criação, né, de pensar que elas fazem rezas e promessas e querem casar. Tem muito disso ainda no Brasil, mas eu acho que ali ainda é um pouco mais do que é aqui atualmente. E tem aquela visão bem machista, claro, de vários homens, que vocês já sabem como é. E se não bastasse todas essas questões que o livro levanta, ela ainda vai falar muito da vida, né? Das mentiras que a gente inventa pra gente mesmo, que vai empurrando com a barriga, que não quer dizer a verdade pra si própria. Ela vai questionar a vida, né? Vai questionar coisas muito importantes, essas pequenas coisas que a gente deixa passar com um sorriso e acaba mentindo para si próprio e vivendo uma mentira. E como é difícil você olhar para você mesmo algumas vezes e reconhecer essa mentira e mudar tudo isso. Então ele vai ter todas essas reflexões. A narrativa da Chimamanda é uma delícia, ela te envolve do início ao fim, mas ela é aquela coisa que começa leve, sabe? E ela te impregna, te absorve de uma maneira que você nem nota. De repente você tá totalmente absorvido aqui. Os personagens são incríveis, são muito bem desenvolvidos, são complexos e você fica com saudades dele. Eu coloquei uma foto no Instagram e no Snapchat que todo mundo adorou, né? Que esse livro aqui é aquele livro que você termina e você abraça, assim, porque é aquela coisa que você tem um sentimento muito forte por ele e você já fica com saudade dele. E incrível, fantástico, vale muito a pena ler. Se você ainda não leu, leia Chimamanda. Vamos conversar aí, gente. Vocês já leram esse livro? Vocês querem ler? Me deixa aí nos comentários, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa conversa boa. Beijo pra vocês, ótimo fim de semana, ótima semana. E a gente se vê na próxima sexta-feira. Se gostou aí, não esqueça de dar aquele joinha, tá bom? Beijo e minhas redes sociais estão todas aí embaixo. Tchau!